calculando alguns limites fundamentais, como de seno de t sobre t igual a 1, tangente de t sobre t vai ser igual a 1 e cosseno de t menos 1 sobre t vai dar igual a 0. Isso só foi possível a partir da razão incremental. A razão incremental é justamente uma forma de escrever a derivada como uma função. E isso é importante pela seguinte ideia: se você quiser calcular a derivada de uma função, use a razão incremental para provar que essa derivada existe. Como por exemplo, seno linha de t, que é a nossa derivada, pode ser reescrito da seguinte maneira: limite de h indo para zero, tá certo? Seno de t mais h menos seno de t. Tudo isso dividido por h. Tá certo? Então, como calcularíamos isso? Usando a seguinte ideia. O limite, por exemplo, dessa função, agora eu vou colocar h indo para zero aqui. Aqui, pela soma de arcos, nós sabemos que é uma propriedade. Então, vai ficar seno de t, tá certo? Cosseno de h multiplicado, mais seno de h multiplicado por cosseno de t. Tudo isso aqui foi o que nós reescrevemos, menos o seno de t. Tudo isso aí dividido por h. Bem, queremos calcular quanto é que vai valer isso. Então, reescrevendo aqui para ficar fácil de visualizar, vai ser o limite de h indo para zero, seno de h, seno de t, desculpa, seno de t cosseno de h, mais seno de h cosseno de t, seno de t cosseno h mais seno h cosseno t, tudo isso menos o seno de t dividido por h, que foi o que nós fizemos no slide passado aqui, né? Foi justamente esse caso aqui. Tá ok? Então, voltando, nós vamos reescrever isso da seguinte maneira. Isso aqui é seno de t. Então, aqui também tem um seno de t. Então, vamos colocar em evidência o seno de t para facilitarmos as contas. Então, vai ficar seno de t cosseno de h menos 1 sobre h mais cosseno de t vezes seno de h sobre h. Fecha parênteses. Nós já sabemos que isso aqui é um limite fundamental, né? Então isso daqui nós sabemos que vai para 1 e isso aqui vai para 0. Logo, o limite que nós queremos calcular da função seno, calculando essa razão incremental, nós vamos entender o seguinte, que o limite de h indo para 0 da função seno de t mais h, mais, no caso menos, né, seno de t dividido por h, isso vai dar justamente cosseno de t, o resultado. Logo, a derivada de seno é igual a cosseno de t, através do limite incremental, ou seja, a razão incremental, nós conseguimos provar isso. Então vamos ver isso como funciona isso no GeoGebra. Bem, agora utilizando o software GeoGebra, vamos ver o comportamento do que nós calculamos utilizando alguns comandos básicos. Vamos, por exemplo, plotar logo a função com a entrada. Essa é a função. Existe um comando também no GeoGebra que se chama derivada. E aí você vai colocar da seguinte forma, que seria a função f de x ali. Então, vamos calcular a derivada da função f de x aqui. A derivada dela vai ser justamente a função cosseno, que é o que nós estamos vendo aqui. A função g de x. Então, é um comportamento interessante. Mas agora, partindo de conceitos básicos, como por exemplo, a derivada é justamente a inclinação da reta tangente, vamos criar novamente a função de entrada, que vai ficar o seguinte, seno de x,
que é dessa forma. Agora vamos criar um ponto que pertence a essa função. Pronto, criamos o ponto. Agora vamos criar a reta tangente pertencente a esse ponto, que seria justamente colocar aqui isso daqui. Pronto, essa aqui é a nossa reta tangente. E nós podemos mover essa reta tangente em toda a função, em todo o domínio da função. O que é muito interessante, pois agora nós vamos construir um conceito que parte do seguinte. A derivada é a inclinação da reta tangente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a inclinação da reta, utilizando o comando. Vamos colocar aqui a nossa reta tangente, a inclinação A. E aí, perceba, se a inclinação da reta for negativa, o nosso coeficiente angular vai ficar negativo. Se positivo, vai chegar ao ponto máximo aqui, que vai ser positivo. Então, agora o que nós vamos fazer? Já criamos a reta tangente, já podemos brincar com a inclinação dela em toda a função. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um ponto D. Por que D? Porque eu vou chamar esse ponto de derivada. E criar um ponto em relação ao ponto A, que é justamente o ponto que nós criamos, e em relação também ao ponto B, que é a nossa inclinação da reta tangente. E esse aqui é o nosso ponto. Vamos mexer com a propriedade desse ponto, habilitando o rastro dele, e também vamos mudar a cor que esse ponto vai ter, que vai ficar justamente da seguinte cor. Vamos colocar a cor azul. Ok, a cor azul. Então, o mesmo comportamento que nós estávamos vendo quando calculamos a derivada, nós estamos vendo a partir do conceito de derivada, que é justamente o limite incremental ou a inclinação da reta tangente. Ou seja, vocês estão vendo que nós, a partir do conceito, construímos a mesma função. Tá certo? Então tente fazer para outras funções.